Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês de língua portuguesa. Sou a professora Deli e hoje vamos falar sobre alguns elementos importantes em nossa produção textual. Elementos de substituição, ou seja, elementos que eu posso usar no texto para não ficar repetindo tantas palavras e tornar meu texto cansativo. Para mim entender um pouquinho, a gente vai para o slide. Acompanhe na tela comigo, vamos lá. Dicas para a sua produção textual. Escreva seu texto de forma clara. Depois, observar as características do gênero trabalhado. Organize em parágrafos e evite repetições, pois torna cansativo para o leitor. Se vocês observarem essa última dica, ela está sublinhada, né? Tem esse tracinho verde embaixo. Evite repetições, pois torna cansativo para o leitor. E esse é o nosso foco da nossa aula agora, tá? Eu preciso evitar repetições para não tornar meu texto cansativo para quem for ler, tá? E às vezes a gente começa a repetir não só substantivos ou palavras, personagens, termos que às vezes tornam meu texto cansativo. E a gente vai aprender um pouquinho a trabalhar isso hoje em nossa aula, tá bom? Então fica comigo aí. Para a gente continuar, vocês acompanhem na tela comigo mais algumas dicas sobre isso. Então, como eu falei, essas são as dicas para a nossa produção e eu vou falar sobre elementos coesivos. O que é tornar meu texto coerente, né? Com uma certa coesão. Elementos coesivos são palavras ou expressões cuja função é estabelecer relações lógicas entre as partes do texto. Então, esses elementos coesivos são as palavras ou expressões que eu posso usar no meu texto para fazer uma continuidade coerente, que tem a ver uma com a outra, não fugindo da ideia e tornando o meu texto incoerente, fugindo do tema, ou então simplesmente confuso. E esses elementos, eles tornam o meu texto dando uma continuidade coerente, tá? E de maneira adequada para não tornar ele cansativo com tantas repetições, ou então fugindo e voltando para um tema, depois voltando para o outro, depois voltando lá para o início, fazendo esse tipo de vai e volta aí, que não é bom num texto, nas informações que eu estou apresentando. Então a gente vai ver um exemplo aí para você entender melhor o que eu estou tentando explicar para você, tá bom? Vamos lá, acompanhe aí comigo no texto. Para evitar a repetição de palavras nos textos, o uso de pronomes, sinônimos ou advérbios é um mecanismo necessário para um texto coeso. Então, se você observar aí, nós temos 3 palavras em destaques aí. Pronomes, só lembrando o pronome, né? Que é eu, tu, ele, nós. E sinônimos, palavras que têm o mesmo significado das que eu estou usando. Lindo, belo, bonito, para não ficar repetindo a mesma palavra sempre. E advérbios, né? Que eu posso usar advérbios de tempo, de lugar, depende da palavra que eu estiver usando no meu texto, ok? Então, para a gente ver um exemplo desses pronomes, advérbios ou substantivos que eu posso usar no meu texto, eu vou dar um exemplo agora com o texto com vocês e vocês acompanhem comigo aí na tela, tá bom? Vamos lá. Olha só o texto que a gente vai ver. Livre-se de palavras repetidas, é o que eu estou falando para vocês, né? E olha só como o texto está organizado. Vamos para a leitura. Ontem fui ao mercado e comprei uma galinha para fazer uma canja. Só que a galinha pesava apenas 1 quilo. Achei a galinha muito leve, mas como era a única disponível para a venda, efetuei a compra da galinha a si mesmo. Já em casa, vi que a galinha era muito magrinha e desisti do preparo. Assim, preferia adotar a galinha como animal de estimação. Se você observar esse texto que nós acabamos de ler, vocês estão vendo a palavra em destaque aí, né? Já contaram quantas vezes aparece a palavra galinha nesse texto? Viram? 6 vezes. Então, não necessariamente eu preciso ficar repetindo toda hora galinha, 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 porque eu já estou falando sobre essa galinha lá no início, que eu fui comprar uma galinha no mercado para fazer uma canja, e eu posso tornar esse meu texto menos cansativo, sem repetir essa palavra. Então, eu posso substituí-la por pronomes, né, que podem me ajudar a organizar melhor. Vamos ver o exemplo aí continuando, ó, como é que ficaria. Ontem fui ao mercado e comprei uma galinha para fazer uma canja. Só que a ave pesava
apenas 1 quilo. Achei-a penosa, muito leve. Mas, como era a única disponível para a venda, efetuei a compra dela assim mesmo. Já em casa, vi que ela era muito magrinha e desisti do preparo. Assim, preferia adotá-la como animal de estimação. Mary Sosa, né? Então, vocês viram que eu troquei aí, ó, a palavra galinha, ela foi trocada por alguns substantivos que se referem a ela. Ó. Galinha, ave, penosa, os substantivos que se referem à galinha. Dela, um pronome aí, ela também é um pronome que se refere à própria galinha, tá? Para não ficar só galinha, 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 como a gente viu no texto aí. Vocês viram esse exemplo aí? A importância de eu não repetir tantas palavras no texto? Então, a gente usa esses recursos para fazer uso em nosso texto de maneira mais organizada, né? E prazerosa a leitura, de ficar repetindo a mesma palavra toda hora. Galinha, 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 como a gente viu no exemplo aí. Então, quando eu falo sobre elementos de substituições, eu pego um texto, a primeira escrita que eu faço dele, eu registro o texto da maneira que eu lembrar e depois eu vou vendo esses pontos. Não é do primeiro momento, não. Então, o conselho que eu te dou, você faça a sua escrita da maneira que vier à sua mente, você faz seu rascunho e depois, quando você fizer a outra leitura, você vai verificando quais são as palavras que você pode substituir para não tornar seu texto tão cansativo e fazer essas substituições e tornar seu texto mais prazeroso e também coerente, é claro, com a mensagem que você deseja transmitir, tá bom? Eu vou usar outro exemplo com vocês agora, de outro texto, para a gente trabalhar essas palavras que muitas vezes vêm em questões, que eu não sei a que se refere. Então, a gente vai fazer uma atividadezinha para você lembrar um pouquinho a questão desse texto, essas substituições, como elas podem ser trabalhadas também, tá bom? Vamos aqui para o texto, ó. Vida, tá bom? Vamos lá, ó. Vida é o nosso texto aqui, tá? Fala o seguinte, ó. Quando era criança pura, moleque danado e travesso, tudo que tocava levava ao mundo da fantasia. Mas logo me tornei adolescente. A confusão permeava minha mente. Por mais que tentasse a magia, estavam fechadas as portas da fantasia. Tempo passou, tornei-me adulto, sempre à procura do lado oculto. Mas as viagens malucas continuavam presas à magia. Logo chegou a velhice, aquela que tudo esclarece, que cochichou bem baixinho, sabedoria só para quem a merece. Tá? É um texto de João Belo, né, disponível aqui nesse arquivo. Então, a gente vê um texto aí, onde a gente vê, é claro, um poema, tá? Só para a gente relembrar um pouco, esse texto aqui é um poema, onde ele está organizado em versos, que é cada linha aqui, ó. Lembrando que é verso, é cada linha do poema, ó. Então, eu conto 1, 2, 3, 4 linhas, 5, 6, 7, 8 linhas, 9, 10, 11, 12 linhas, ó. 12, 13, continuando, ó. 14, 15, 16. Eu tenho 16 versos nesse meu poema. E ao todo, se eu observar, estrofe, ó. Eu tenho uma estrofe, que é um conjunto de versos, ó. Segunda estrofe, 2 estrofes, 3 e 4. Então, se a gente observar o texto por inteiro, a gente vai observar aqui, eu tenho 16, né? E eu tenho 1, 2, 3, 4 estrofes, tá? 1, 2, 3, 4 estrofes, ok? E vamos para a nossa atividade. Ele nos pede o seguinte, ó. No verso, que cochichou bem baixinho, a expressão destacada refere-se a, olha só, que. Esse que se refere a que. Muitas vezes vem questões parecidas como essa nas atividades, não é mesmo? Esse que se refere aqui. A adolescente, falou sobre adolescente no texto, não foi? Fala sobre o adulto, fala sobre criança, se refere a sabedoria ou a velhice, tá? Então, tem essas opções aqui, ó. Se refere a que? O verso que, a palavra em destaque.
Para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler o texto novamente. Eu vou para o verso que tem aqui, ó, que se refere à expressão destacada, que cochichou bem baixinho, tá? Vamos lá para a leitura novamente, ó. Logo chegou a velhice, aquela que tudo esclarece, que cochichou bem baixinho, sabedoria só para quem a merece. Então, quem cochichou bem baixinho foi a sabedoria? Quem cochichou bem baixinho falou isso aqui, não foi? Ó, 2 pontos. Aí tem a fala. Então, se refere à sabedoria? Não. Que cochichou? Quem cochichou? A velhice. Então, a opção que eu vou marcar aqui, ó, é das 5 apresentadas aqui, adolescente, adulto, criança, sabedoria e velhice, eu vou marcar qual? A velhice. Muitas vezes a questão vem assim, ó, se você não observar, ó, aqui ele citou sabedoria, tá? E muitas vezes quando a gente volta para fazer a leitura, a gente não percebe. E aí a gente é pega devido às opções que a gente tem aqui por falta de atenção. Por isso que é importante você voltar a fazer a leitura do trecho, do texto que você necessita, para você marcar a resposta aqui. Nunca faça somente uma leitura. Sempre na atividade você volta, faz a leitura da atividade, da questão que está sendo pedida, e volta para o texto e faz outra leitura, para você realmente ver qual é a ideia, a questão que está sendo solicitada lá, ok? Eu fico por aqui, eu espero que você tenha compreendido a importância desses elementos na substituição do texto e o exemplo que eu dei hoje. Na próxima aula eu te aguardo com outras atividades. Mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa aula e muitas outras. Tchau, tchau!